Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa preencher sempre o nosso coração, a nossa vida. Que Jesus possa ser suficiente para mim e para você. Vamos, em primeiro lugar, nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela tua bondade, a tua graça, a tua compaixão, pela presença do teu Espírito Santo, Senhor, no nosso meio, que é capaz de se manifestar com total liberdade, que é capaz de nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros, que é capaz de trazer constrangimento para as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa agir nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, remover todo impedimento, Senhor, que esteja atrapalhando a manifestação do teu Espírito nas nossas vidas. E assim nos abençoa, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Vamos ler dos versos 16 em diante. Mateus capítulo 19. Podemos ler? Vamos fazer a leitura. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu acho extraordinário, meus amados, a palavra de Deus, principalmente os evangelhos que contam a história de Jesus. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos ali Jesus tendo encontros. Aliás, Jesus teve vários encontros com pessoas. E o que eu acho mais incrível nos encontros que Jesus tinha com os homens, com as pessoas, era a capacidade que Jesus tinha de desconstruir conceitos, ideias que as pessoas tinham. Principalmente no âmbito da religiosidade. Eu disse para os amados que eu li um livro, O Impostor que Vive em Mim. Até alguns irmãos já
com curiosidade de lerem um livro, já estão lendo. E é incrível, né, como o autor do livro, O Impostor que Vive em Mim, ele nos leva a fazer reflexões a respeito de nós mesmos. A olhar para dentro de você e perceber o seu eu verdadeiro. Quem é você, de verdade. Sem máscara, sem maquiagem, sem teatro. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um poder, uma capacidade de nos vestir com algo que nós não somos. E de muitas vezes querer viver uma coisa que nós não vivemos. É por isso que Jesus certamente falou para os fariseus, porque questionavam Jesus pelo fato dos seus discípulos não terem lavado as mãos antes de comer. E Jesus disse que o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai de dentro dele. Ou seja, Jesus está mostrando que muitas vezes nós tentamos viver simplesmente o externo, as coisas externas, as manifestações externas, e que muitas vezes elas não são autênticas, verdadeiras. E aí Jesus diz que é do interior, do nosso interior, que sai realmente a essência de todas as coisas. É quem de fato se revela quem você é, de verdade. E interessante esse texto, Jovem Rico, que nos traz aqui uma lição sobre desconstrução a respeito da religiosidade. Uma das coisas que eu tenho buscado diante de Deus a cada dia é não viver um cristianismo mecânico, voltado simplesmente pelas questões religiosas, aquelas que ditam, que dizem, faça isso, faça aquilo, faça isso, leia a Bíblia, ore, e simplesmente eu busco fazer isso aí, não porque de fato eu estou sentindo um desejo no meu coração, de buscar, de ter uma sede de Deus, mas muitas vezes faço isso para seguir uma regra, para seguir uma norma, e muitas vezes a nossa vivência cristã, ela se torna burocrática, ela se torna bitolada a isso, a essas questões. E veja só, meus amados, esse texto, queria chamar um pouquinho a atenção dos amados, para a gente parar um pouquinho para refletir sobre esse encontro que Jesus teve com o jovem rico. Interessante o versículo 16. Vejam que no encontro de Jesus com o jovem rico, a abordagem do jovem, a Bíblia aqui não diz quem era esse jovem, não diz o nome dele, não traz nenhuma referência a respeito da vida daquele jovem. O texto diz apenas que era alguém que possuía riquezas. E também diz que era jovem. Alguns dizem que, e eu vejo hoje, né, no nosso meio, muitos prodígios, né? Muitos jovens bem-sucedidos, já com seus 25, 26 anos, que já têm fortunas, que já são pessoas muito ricas. E eu vejo a figura desse rapaz, na minha mente, desse rapaz que encontra com Jesus, dessa forma. Era alguém bem-sucedido na vida, muito jovem. Talvez aqueles que achassem e imaginassem, eu já tenho tudo na vida. O que me falta ainda alcançar? O que me falta ainda? Foi quando ele então teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus e de fazer perguntas a Jesus. Observem que na sua abordagem ele faz uma pergunta muito interessante para Jesus.
Acredito eu que essa é uma pergunta, é uma indagação que muitas pessoas devem se fazer. A pergunta foi: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Versículo 16. A pergunta do jovem, ela envolvia duas questões, se você analisar bem o texto. A primeira questão, dentro da pergunta do jovem, é: como ter acesso à vida eterna? O jovem queria saber como ter acesso a essa vida eterna. Essa vida eterna que muitos falam, que muitos almejam. E aquele jovem, então, ele faz essa indagação: como alcançar essa vida eterna que vocês falam, que o Senhor está ensinando? A outra questão, dentro da sua pergunta, é: o que farei de bom? Olha só, como ter acesso à vida eterna e o que farei de bom? De alguma forma, irmãos, o jovem se achava uma pessoa boa. Em sua mente ele estava apto a entrar no céu, porque ele se considerava uma pessoa boa. Mas como se jogando um balde de água fria, Jesus joga logo um balde de água fria nas pretensões daquele jovem. Jesus desconstrói essa ideia de que no ser humano existe bondade, ou de que, de alguma forma, você possa produzir algum tipo de bondade que lhe dê o direito, a garantia de ir para o céu. Olha só a resposta que Jesus dá no versículo 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto, irmãos? Jesus está dizendo que só existe um que é bom. Sabe quem é essa pessoa que ele se refere? Deus. Jesus está dizendo para o jovem rico que não existe ninguém bom, de que não existe pessoa boa nessa terra. E aí ele desconstrói alguns conceitos aqui, principalmente diante daqueles que acham que o acesso ao céu se dará por aquilo que eu fizer de bom. Eu posso imaginar aqui esse jovem como sendo uma pessoa, vamos dizer assim, que tinha um comportamento exemplar, que talvez fosse um bom filho, que talvez não fosse uma pessoa dada aos vícios, e que de alguma forma, por essas coisas, por essas razões, ele se achava uma pessoa boa. E assim, nós nos deparamos com muitas pessoas. Um dia, conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim: eu sei que eu vou para o céu, porque eu busco fazer coisas boas na vida. Eu não bebo, eu não fumo, eu ajudo o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu acho que eu mereço ir para o céu por essas coisas. Jesus, meus amados, ao dizer que não existe ninguém bom, ele coloca todas as pessoas em uma só condição. Então, se não existe ninguém bom, Jesus está equiparando você, eu, aquelas pessoas que fazem coisas, vamos dizer assim, que talvez você nunca fez. Pessoas que no seu senso, no seu pensamento, você possa dizer assim: esse aqui nunca vai ser digno de entrar no céu. Esse aqui nunca vai entrar no céu, porque ele só faz coisas ruins, erradas. Jesus diz aqui claramente: não existe ninguém bom. E a gente pode acompanhar alguns outros textos na Bíblia, como Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que diz assim:
Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Em Romanos 3:10, versículo 12, o texto diz, é um texto muito conhecido, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Em se tratando, meus amados, de ter acesso à vida eterna, ninguém é bom o suficiente para obter esse acesso. Porque em nós não há qualidades suficientes, capazes de nos dar essa garantia. A outra parte da resposta que Jesus então dá ao jovem rico, ele quis saber em que o jovem rico se apoiava para que acreditasse ser digno de obter a vida eterna. E no versículo 17 ele fala isso. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Obedeça aos mandamentos. E eu acho interessante que Jesus ele era inteligente nas suas respostas. E geralmente uma resposta que Jesus dava, uma indagação que ele fazia, ele queria extrair outra. Ele queria obter outra. Interessante que ele diz, se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Vejam só, a resposta de Jesus ela é direcionada a um judeu que acreditava que o cumprimento da lei era suficiente para se obter a vida eterna. Porque o judeu acreditava que se ele cumprisse com todos os mandamentos, ele teria o acesso a essa vida eterna. Mas é interessante que Jesus já dá uma resposta que o jovem já sabia. Será que o jovem rico não sabia disso? Será que ele não sabia que na mente de um judeu, para ter acesso à vida eterna, bastava apenas obedecer aos mandamentos? E aí o jovem rico, diante dessa resposta de Jesus, ele demonstra toda a sua arrogância, quando usa perguntas, ou quando faz, diante dessa pergunta, algo, vamos dizer assim, para impressionar a Jesus. Quais os mandamentos? Quais? E Jesus então começa a citar alguns desses mandamentos. Interessante que Jesus cita apenas os mandamentos que o jovem queria ouvir. Jesus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você observar esses mandamentos que Jesus cita ao jovem rico, eles estão relacionados apenas a ele e aos homens. É o que nós chamamos de relacionamentos horizontais. Jesus não citou aqui, e eu acredito que de maneira proposital, ele deixou de citar aqui, talvez um dos mandamentos mais importantes. Mas de uma forma horizontal, Jesus quis saber se aquele jovem, de fato, era cumpridor desses mandamentos. Porque tem muita gente, irmãos, que acredita que apenas fazendo bem aos outros, ao seu próximo, dando uma oferta a alguém, indo no orfanato, dando uma oferta, ajudando uma velhinha a atravessar a rua, é suficiente para ir para o céu. E tem muita gente que acredita nisso.
Aquele jovem, ele poderia ter encerrado sua conversa ali mesmo, e ter saído satisfeito, cheio de si. Isso aí tudo eu faço. Esses mandamentos que você citou, eu já faço isso desde pequeno. Então, se é isso mesmo, então, eu estou de boa. Ele poderia ter ido embora, simplesmente com essa resposta que Jesus tinha dado. Mas ele então ousou fazer uma outra indagação. Ele diz: será que existe ainda mais alguma coisa, Senhor? Será que existe algo mais? O que falta ainda, Senhor? Porque tudo isso aí eu já obedeço, desde pequeno. Tem mais alguma coisa aí na sua lista? Jesus responde, versículo 21. E aqui é onde se desconstrói talvez tudo aquilo que o jovem rico entendia, talvez desde pequeno. É quando Jesus aqui, meus amados, ele deixa o jovem rico entristecido, fazendo, acredito eu, muitas indagações a ele mesmo. Porque a resposta que Jesus dá a essa última indagação que ele faz, ela foi confrontadora. Ela mexeu com seus conceitos, seus valores. E é onde nós podemos aqui tirar muitas lições para as nossas vidas. Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Observe que a primeira resposta de Jesus foi periférica. Ela abordou questões superficiais, questões que qualquer religião poderia te dar essa resposta. Coisas que em outras religiões os homens podem até mesmo fazer. Mas Jesus, nessa segunda resposta, ele mexe com o interior do jovem. Ela exige do jovem algo muito mais profundo, algo que está acima da religiosidade, algo que está acima dos movimentos engessados que muitas vezes nós damos. Porque Jesus mexeu com a ferida daquele jovem. Ele foi a fundo. Jesus quis saber onde estava o coração daquele jovem. Jesus quis saber qual a coisa mais importante na vida dele. E mostrar que para mim ter acesso ao céu, eu tenho que ser capaz de abrir mão de tudo que eu possuo. Essa segunda indagação de Jesus, resposta de Jesus, meus amados, exige duas coisas desse jovem rico. E acredito eu, que exige também de cada um de nós. A primeira coisa que mostra é que para ter acesso ao céu, diante desse posicionamento onde eu preciso ser capaz de abrir mão de tudo, ele exige de mim, sabe o quê? Amor. Amor. Jesus certa vez disse: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus quis mexer com o conceito de amor que o jovem tinha.
Onde está o teu conceito de amor? Tu ama o que mesmo? Em que tu se apega? Em que tu está apegado? O mandamento que Jesus omitiu, meus amados, nos primeiros que ele citou, na sua resposta, está presente na segunda. Você sabe qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas. Por que Jesus não citou esse mandamento na sua primeira resposta? Por que ele não disse isso logo para o jovem rico? Olha, ame o Senhor sobre todas as coisas. E aí citaria então os outros mandamentos. Porque Jesus sabia, e acredito eu, que conhecendo os pensamentos do coração daquele jovem, ele guardou isso para o final. Para de alguma forma derrubar, colocar aquele jovem no lugar onde ele deveria estar. O que aquele jovem mais amava? As riquezas, os seus bens, as coisas que ele possuía. E o próprio Jesus já havia dito em Mateus 6,24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. A escolha do jovem rico, meus amados, ao se entristecer, ao dizer não para Jesus, denunciou quem de fato ele amava. Revelou onde estava de fato o coração dele. E é onde nós podemos fazer indagações para nós mesmos. Onde é que está o nosso coração? Onde está o teu coração, querido? Em que você está se segurando nessa vida? Será que nós amamos de fato Jesus acima de todas as coisas? Será que você ama a Deus acima de qualquer coisa? Você pode comprovar isso? Eu vejo às vezes, irmãos, pessoas se dedicando tanto a essa vida, as coisas dessa vida. Pessoas que dizem assim: eu não tenho tempo para me relacionar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que jogar futebol. Eu tenho que assistir a novela. Eu tenho que cuidar do meu cachorro. Eu não posso ir para o culto fazer isso porque eu tenho um cachorro, e se eu deixar esse cachorro, não dá, não posso. Nós vivemos em detrimento das coisas desse mundo. E passamos às vezes a viver isso. Isso mostra, meus amados, que o jovem rico fazia as coisas não porque amava a Deus. Ele era simplesmente alguém que estava preso à religiosidade, que cumpria com os mandamentos, simplesmente porque talvez fosse uma tradição, simplesmente porque era cumprimento de regras, ou talvez para fazer média, não sei. Mas aquele jovem não amava a Deus acima de todas as coisas. O reino de Deus não é pelos nossos próprios esforços. Você acha que você vai para o céu porque você lê mais a Bíblia, ora mais, vem mais ao culto? Você acha que você vai para o céu por isso? Porque você prega mais o Evangelho? E aqui onde está a segunda coisa que Jesus exige daquele jovem. A primeira é o amor.
A segunda, sabe qual é? A fé. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Sabe o que Jesus disse para aquele jovem? Jesus diz aqui que ele não tinha que apenas deixar as suas riquezas. O texto aqui não mostra que ele tinha que apenas deixar o seu dinheiro, os seus bens. Mas veja o que Jesus diz aqui, que ele tinha que seguir Jesus, seguir a Ele. Ele tinha que passar a acreditar em Jesus a ponto de deixar tudo e seguir a Jesus. Jesus diz: deixa tudo isso aí e segue-me. Me acompanha. Passa a acreditar em mim. Acredita de verdade. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 27. A indagação de Pedro. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? O que será de nós? Olha só, Pedro aqui dizendo para o próprio Cristo que eles tinham abrido mão de tudo, da vida, das coisas que ele estava de alguma forma cuidando nessa vida. E ele diz aqui que deixou tudo para seguir a Jesus. Se lançou a seguir a Jesus sem saber, humanamente falando, onde aquilo ali iria chegar. Simplesmente Jesus passando, encontra Pedro com as redes, e o texto diz que ele deixa as redes e passa a seguir o mestre. Os discípulos, meus amados, abandonaram tudo que possuíam, se lançaram a algo que eles não podiam ver. A vida eterna é algo que se espera receber. Todos nós almejamos receber. Mas para recebê-la, Deus exige de nós o quê? Fé. Sem fé, você não vai conseguir alcançar a vida eterna. Não é uma questão meramente de ações, de atitudes, que você julga ser boa o suficiente para lhe dar direito a ir para o céu. A salvação é pela fé. Em Mateus capítulo 19, versículo 28 ao 29, Jesus ele nos traz um ensinamento profundo ao dizer: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Jesus não queria apenas que aqueles jovens deixassem suas riquezas. Jesus queria daquele jovem ali um comprometimento com Ele, uma vida comprometida com Ele. Jesus queria relacionamento com aquele jovem. Jesus queria relacionamento, porque a religião, ela não propõe a nós um relacionamento verdadeiro com Deus. Às vezes, meus amados, não sei se isso acontece com você ou já aconteceu, de você simplesmente abrir a sua Bíblia, num texto qualquer, na sua leitura diária, sei lá, e você lê aquele texto e não sentia absolutamente nada. Você cumpriu
talvez com uma exigência, mas aquilo foi tão mecânico que foi incapaz de trazer alguma coisa dentro de você. Diferentemente de quando você vai para a presença de Deus, lê a Bíblia, e aquilo toca, mexe com o teu coração, aquilo te constrange, aquilo traz alegria, aquilo às vezes é confrontador. Como disse um dia um grande pregador, que a palavra de Deus ela precisa passar por nós. Não é a gente passar pela Bíblia, lendo, mas a Bíblia precisa passar por nós, entrar, penetrar. Como diz a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus ela tem que penetrar dentro de você, ela tem que entrar. Ela tem que mexer com você. Mexer com o teu interior. Às vezes eu me encontro, irmãos, sendo apenas um religioso, fazendo coisas, muitas vezes para agradar a religião. Eu lembro da escola bíblica, né, quando a gente vinha, e aí tinha lá, né, era tipo um relatório que tinha que fazer. Aí lá no relatório tinha assim, leitura da Bíblia. E aí a gente perguntava lá, quem leu a Bíblia? Acredito eu que muitos ali colocavam lá, simplesmente para prestar aquele relatório. Eu vou ler a Bíblia aqui porque o professor vai me perguntar, domingo. E acho que alguns não vinham no domingo porque não tinham lido a Bíblia na semana, né? Mas dificilmente um dizia assim, rapaz, eu não li a Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia. Jesus queria com aquele jovem rico um relacionamento sincero, verdadeiro. Muitas vezes, irmãos, eu posso cair no erro de achar que por estar cumprindo com minhas obrigações doutrinárias, isso por si só me dá o direito de ter a vida eterna. Eu tenho 20 anos de crente, me congrego tanto tempo, já preguei o Evangelho, já fiz isso. Jesus mostra que aquele jovem, mesmo cumprindo com os mandamentos, era uma pessoa que não tinha um relacionamento com Deus. Ele seguia a si mesmo, seu coração, sua vaidade, seu orgulho, sua autossuficiência. Ele seguia a ele mesmo. E ele não quis abrir mão disso. O que eu aprendo com tudo isso, irmãos? O que você pode aprender com tudo isso? É que o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de mim e de você, é relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que não quer simplesmente que você esteja abrindo a boca aqui na hora do louvor, dizendo assim, em espírito, em verdade. Deus não quer isso. Deus, Ele quer que do seu coração saia verdade, sinceridade. Como Ele diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O irmão está cantando aqui em espírito e em verdade, mas a mente dele está lá no jogo do Flamengo, na televisão. Então ele está no celular lá, no WhatsApp. Relacionamento com Deus é algo sincero, verdadeiro, puro. Era algo que aquele jovem não tinha. Que possamos desconstruir esses conceitos, que muitas vezes, irmãos, nos apegamos a eles. Você não vai ser salvo pela quantidade de anos que você tem de crente, pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia, que você ora, que você vem à igreja. Você vai ser salvo pela sua sinceridade, pela sua fé em Cristo Jesus, pelo quanto você o ama de verdade,
pelo quanto você é capaz de abrir mão de tudo para estar com Ele. O que Jesus quer de nós é isso. É o que Ele quer de mim e quer também de você. Eu sei que nessa noite aqui tem pessoas que entrou com esse desejo de ter um encontro com Cristo Jesus. E eu sei que Ele está presente aqui, porque Ele é Espírito, né? Deus está presente aqui. Você crê nisso? Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Onde vocês se reunirem em meu nome, eu estarei lá presente. Jesus está aqui nesse lugar. Ele está aí do teu lado. E a coisa que mais Ele quer de você, sabe o que é? É que você esteja disposto a abrir o seu coração para Ele. Que você esteja disposto a colocar Ele como sendo a pessoa mais importante da sua vida. Porque se você fizer isso, com certeza, você vai obter a vida eterna. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.